No último capítulo, vemos que o Protinha recebeu um sistema de RP e ele está tentando entender como isso funciona. O Prota reclama que ali não tem a explicação de como que isso funciona e surge na tela um aviso do sistema falando que ele ganha esses pontos desenvolvendo relações com os personagens mais importantes da obra. O Prota olha para o Javier e logo acima da cabeça do Javier o sistema fala que ele tinha menos 30 pontos de relação. O Prota fica em choque falando que isso é extremamente baixo. O Prota olha para o Javier com a cara de decepcionado e pergunta se ele está bem. O Javier responde para nosso Prota que está tudo bem e pergunta como ele está. O Prota, com o intuito de fazer os pontos do Javier aumentar, vira para ele e fala que ele está muito bonito. Javier olha pro Prota com a cara de deboche e fala que já sabe. Automaticamente já sobe no sistema menos um ponto de relação. O Prota se pergunta por que o ponto de relação diminuiu. O Prota sai decepcionado de cabeça baixa e fala que vai deixar isso para depois. O Prota diz que não devia ter agido precipitadamente e irritado Javier. Já mudamos de cena, o Prota voltou para dentro do bar para ver se conserta. O Prota já tá cuidando das papeladas, fez um contrato pro dono do bar assinar. O Prota disse que irá pagar por todos os danos que ele causou e por todos os objetos que ele quebrou. E ele vai pagar todo o valor da construção e pede para o dono do bar assinar o contrato. O dono do bar olha para o nosso protagonista com uma cara de desconfiado. O Prota pensa que o antigo dono desse corpo era problemático e ele vai ter dificuldades na reabilitação. O Prota fica nervoso e pensa que não queria usar esses métodos. O Prota disse que vai usar sua imagem de vagabundo para fazer com que o dono assine o contrato. O Prota, com a cara bizarra, vira pro dono do bar e fala que os dois se vê todos os dias e pergunta para o dono do bar por que simplesmente ele não assina o contrato e confia nele. O barista, mais que depressa, com medo, começa a assinar o contrato. O sistema fala para o Lloyd que ele é um lixo. O Lloyd fala para o sistema que ninguém liga para isso. O Lloyd, com a cara de mala, fala que o primeiro contrato foi assinado. Lloyd fala para o dono do bar que é uma decisão que ele nunca vai se arrepender. Já mudamos para a cena do Prota construindo. Ele fala que o local é pequeno e não precisa de medidas milimétricas. Javier fala para o Prota que ele ameaçou o dono do bar a assinar o contrato. Javier se questiona se o Lloyd está criando um novo padrão de conduta. O Lloyd vira para o Javier e fala para ele que ele tem um tipo mais lógico do que parece. E pergunta para o Javier se ele já ouviu falar em distorção cognitiva. Javier diz que não. Pergunta o que é isso. O Lloyd começa a explicar para o Javier: desde que eu tenha feito isso e aquilo no passado, eu irei fazer isso e aquilo de agora em diante. É tipo uma distorção que gruda na sua mente no tempo dos pensamentos prejudiciais e negativos. Javier questiona se não é prejudicial e sim experiência e estimativa. Lloyd fala que a experiência e a estimativa não são ambas provenientes do passado. Javier fica se questionando quando que foi que o Lloyd começou a falar tão bem assim. O Lloyd fala para o Javier que ele irá fazer as pessoas sorrirem. O Lloyd começa a cavar o chão e diz para o Javier: eu irei fazer o dono e a mãe dele sorrirem, não importa como. O Lloyd fala que o sorriso deles pode ser a fundação de toda a riqueza que ele pode conseguir. O Lloyd começa a cavar o chão e o Javier apenas observando. Já vemos o Protinha fazer todo o alicerce da casa. Depois de um tempo trabalhando, Lloyd cai no chão e fala que esse corpo é extremamente fraco. Javier vira para o nosso Prota e fala que isso foi extremamente rápido. Lloyd grita com Javier perguntando se foi rápido apesar dele ter levado uma semana inteira para fazer. O Javier reage assustado, perguntando se o Lloyd Fronteira, aquele vagabundo, finalmente tinha feito alguma coisa, se perguntando se ele realmente está mantendo o contrato com o dono. Ele olha para o nosso Prota incrédulo, que ele finalmente cumpriu com o combinado. Enquanto isso, nosso Prota está com o corpo todo doído. Rapidamente se levanta do chão e fala que não tem tempo para descansar. E com o corpo todo trêmulo, ele começa a cortar a madeira para continuar a construção da casa. O Prota quase não estava se aguentando em pé e o Javier para o nosso Prota. Javier tira o machado da mão do nosso Prota. O Javier pergunta o que ele ia fazer com aquela madeira. O Prota disse que ele ia cortar um quadrado de um palmo. Javier, mais que depressa, joga uma porrada de madeira pro alto e corta todas as madeiras em questão de segundos, fazendo várias tábuas ao mesmo tempo. O Prota vê aquela cena e fica espantado com a habilidade do Javier. O Prota, com a cara de surpreso, fala que esse era o esperado de alguém que está prestes a se tornar o mestre da espada. O Lloyd fala que não é muito diferente de um equipamento moderno. O Prota abaixa a cabeça em um tom sério e coloca a mão no ombro do Javier. O Lloyd, com a cara de safado, pergunta se o Javier consegue ajudar ele a cavar o chão. Javier, irritado, fala para o Prota que ao invés dele agradecer, ele está pedindo para ele fazer mais. Javier pensa que é o esperado, como alguém como ele. Aparece um aviso do sistema falando que o Javier se arrepende de ter ajudado. O Prota, com a cara de safado, tenta convencer o Javier a ajudar. Ele pergunta para o Javier se não está curioso para ver se ele não vai causar mais nenhum problema. O Prota pergunta para o Javier se ele não quer ver o resultado rapidamente. O Prota fala se eles querem terminar isso rápido, é bom fazer os dois juntos. Javier olha pro Prota com a cara de arrependimento e pensa que o Prota
mudou completamente de uns dias atrás. Javier começa a ajudar o Prota e fala que não tem outra escolha a não ser terminar isso rapidamente. E aí vemos o Prota e o Javier trabalhando junto, cavando pra cá, cavando pra lá, e depois de muito trabalho duro, os dois terminam de fazer a casa. O Prota grita empolgado falando que eles terminaram. O Javier se pergunta o que é aquele desenho estranho. O Prota fala que é o logotipo dele. O Lloyd pergunta se o Javier não quer entrar na casa para ver se está tudo funcionando bem. Já pulamos algum tempo, já vemos o dono do bar utilizando a lareira. A mãe do figurante já tá usando a casa e tá muito confortável. A mãe do dono do bar fala que está se sentindo muito bem nessa casa e o dono do bar se pergunta como isso aconteceu. O Prota olha com a cara de satisfação e diz que é natural para as pessoas desse mundo se surpreenderem. Os coadjuvantes já se perguntam que tipo de magia é essa. O barista agradece o nosso Prota e fala que já faz muito tempo desde que ele viu a mãe dele sorrir assim. Javier olha assustado e fica imaginando que o dono e a sua mãe sorriram, assim como o nosso Prota tinha falado que ia fazer os dois sorrirem. O Javier fica se perguntando que até a forma do Lloyd falar, agir e pensar estão diferentes e ele agora tá trabalhando duro para manter sua promessa que fez com o cidadão e fica se perguntando se ele realmente queria fazer os dois sorrirem e fala que ele nunca ia conseguir acreditar em um cara como o Lloyd Fronteira. Javier fala que independente disso, o Lloyd conseguiu fazer essas duas pessoas felizes. Do nada surge na tela um aviso do sistema falando que nosso Prota conseguiu mais 2 de RP do Javier. A impressão favorável do Javier agora é de menos 29. Surge mais um aviso falando que o Prota recebeu mais 36 de RP devido a uma ligeira melhora na relação de um personagem-chave. O Lloyd fica feliz com isso. O Lloyd fica se perguntando o que o Javier está pensando. Como esse cara pensou nisso? Ele não é mais um lixo? Javier fala que não. O Lloyd fala que acha que está certo. O nosso Prota agora está muito feliz porque ele conseguiu com sucesso o seu primeiro contrato e pensa que teve que gastar muito dinheiro com as madeiras e os materiais, mas isso não importa. Ele fala que essa casa é um modelo e é meramente uma promoção. Se passa alguns dias e todo mundo faz fila para ver a casa do dono do bar. E o Lloyd do lado de fora com uma porrada de contrato para as pessoas do reino assinarem. As pessoas dentro da casa pensando que ia derreter. Depois que as pessoas saem de dentro da casa, o Lloyd pergunta para elas se aquilo não era realmente incrível e pergunta às pessoas se elas não querem ter uma dessa em casa. E o Lloyd já apresenta o contrato e o projeto da nova casa e fala que se a pessoa assinar agora, ela vai ter 10% de desconto no custo da construção. Surge um aviso na tela e fala que os civis não confiam nele. O Prota mais que depressa já ativa sua carta na manga e começa a enrolar os moradores, falando para os moradores que eles se veem todos os dias e se perguntando por que não estão confiando nele. O Prota pergunta para esse pobre rapaz em voz alta se o rapaz não vai confiar nele e se pergunta se ele vai fazer isso mesmo. O Prota diz que um preço desse é um bom negócio e 2 homens se aproximam. O Lloyd Fronteira escuta alguém chamar seu nome e aparece um aviso na tela falando que o pai do Lloyd Fronteira chegou. O pai do Lloyd pergunta o que ele está fazendo agora e surge um aviso na tela falando que a impressão de que seu pai tem dele é muito negativa, deixando o nosso Prota sem reação. E se você chegou até aqui, eu peço que se inscreva. Toda semana eu vou estar postando vídeos novos.